rentabilizar ainda mais a tua carteira de cliente, quer entender como que você vai fazer estratégias como upsell, cross-sell, quer entender como de fato a área de sucesso de cliente se conecta com a área comercial e como que essa conexão pode potencializar ainda mais a tua carteira de clientes, então fica até o final, porque o Edu vai abrir a caixa preta e vai contar todas as estratégias disponíveis pra gente. E óbvio, eu e o Clão vamos contribuir com um pouquinho da nossa experiência. Está começando mais um Toca o Sino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou João Rosa. Eu sou o Cleon Pereira. E eu sou o Edu Tavares. Bem-vindo, Edu, ao podcast, ao Toca o Sino Podcast. É um prazer enorme te ter aqui para falar de um assunto, Cleon, um assunto muito interessante. Vamos rentabilizar nossa base de clientes aí, João. Mas tem polêmica? Tem polêmica, pode ter. Será? Vamos criar uma polêmica, Edu? A gente cria. Eu já tava criando com o Edu antes de começar aqui. Mas, gente, hoje um podcast de verdade muito especial, porque a gente abre um outro braço dentro da nossa comunicação, dentro da nossa linha editorial. A gente sempre falou muito aqui sobre gestão, negócios, marketing e vendas. E hoje, um terceiro braço, um terceiro pilar que é muito importante dentro dessa área de Marcom é a área de sucesso do cliente. Então, depois que a gente atrai o cliente, converte o cliente, a gente precisa reter esse cliente. E por isso que hoje o nosso convidado é um especialista nessa área de reter clientes. Então, eu não vou apresentar muito o Edu, ele vai se apresentar já já, mas ele é um dos caras que teve teve o maior blog de sucesso do cliente do Brasil por um tempo. Hoje ele é empresário, também atua no ramo da educação, assim como o próprio Toca o Sino. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Então, bora lá. Edu, por favor, se apresente pra gente. Conta um pouquinho da tua história, como você parou até aqui, como é que essa área de sucesso do cliente, ou Customer Success, entrou na sua vida. Conta aquelas histórias que você estava contando pra gente tomando café, que elas são importantes demais pra galera entender, e depois a gente vai trocando ideia, beleza? Maravilha. Primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui, matando a saudade, né, de participar de um podcast que é tão legal. E, bom, eu sou de São Paulo, e eu sou formado em publicidade e fui trabalhar em agência logo que eu me formei. Trabalhei muitos anos em agência com projetos sempre digitais, parte institucional, e-commerce, performance, atendi grandes marcas. E chegou um momento que eu cansei de São Paulo e decidi que eu ia sair de lá e vim parar aqui em Floripa. Nossa, que coisa ruim. É, ruim, né? Horrível. Difícil de acostumar, foi, inclusive. E aí, nessa transição, eu comecei a procurar o que eu ia fazer aqui com as empresas que tinham e caí numa empresa que foi, para minha sorte, assim, a empresa que estava começando essa temática de Customer Success no Brasil, que é a RD, né? Hoje mais conhecida como RD Station, comprada pela TOTUS, e fui participar do processo seletivo. Antes eu me candidatei numa vaga de marketing, porque eu não tinha visto essa vaga Customer Success, e se tivesse visto também não saberia o que era. E durante o processo seletivo a recrutadora me sugeriu, falou, a gente tem uma outra vaga que eu acredito ser muito teu perfil, se você tiver interesse você participa dos dois processos. Aí a hora que ela me explicou o que era, eu falei, essa é a vaga para mim, porque eu sempre trabalhei na frente com os clientes, né? Nas agências eu era gerente de contas, então eu sempre fiz esse meio de campo ali. E aí entrei no processo para CS e fui contratado. Na época a RD tinha 40 pessoas, o que pode parecer muito, mas se olhar hoje, né, o tamanho que a empresa ficou, ela era bem pequenininha naquela época. Sim. Né? A área de CS tinha acho que nem 10 pessoas ainda, né, e chegou a ter quase 200. Então, né, foi um crescimento enorme. E para minha sorte, né, porque eu cheguei numa escola incrível que estava ali naquele momento de vamos aprender como fazer isso. Né? A RD é um software por assinatura que o cliente precisa ficar, né? Quando o cliente vai embora, é um problemão. Então, todo mundo ali estava meio que aprendendo. Pegaram um dos sócios e falaram, ó, você é o responsável agora pela área de CS. E esse sócio, ele tinha o background de desenvolvedor. Né? Tem código dele, provavelmente, na RD Station, mas ele foi o cara, ó, Guilherme, você vai ser ali quem vai tocar CS. Aí ele conta que, cara, eu ia para os Estados Unidos ver o que estavam fazendo lá e não tinha nada. Imagina no Brasil, né? Então a gente precisou aprender na raça. E aí fiquei 4 anos na RD como o CSM,
Aí fui consultor lá de toda a parte de inbound marketing, assumi a liderança de um time de CS que atende os canais da RD, que são agências, né? Agências que usam o inbound marketing principalmente. Como eu tinha passado 10 anos mais ou menos em agência, fez muito sentido. E fiquei quase 4 anos ali na RD, que foi quando eu botei um blog no ar, que era o Customer Success Brasil, que por muito tempo era o único, então era o maior, né? Mas era referência, eu posso dizer que a turma começou a chegar ali. E aí, junto um outro amigo meu que estava saindo da RD, criou uma escola de CS, que é a CS Academy, que até hoje está aí arrebentando. Participei ali no começo, então dando aula e levando isso para fora ali daquele ambiente da empresa. Aí tive o podcast também, o ClienteCast, que ainda deve estar no ar ali no Spotify. Gravamos muitos episódios. Aí minha jornada continuou, fui para Softplan, onde eu fiquei mais 2 anos ali com o Sage EDV, que é um software para escritórios de advocacia, um público bem diferente do que eu estava acostumado. Trabalhei na Movidesk, que também foi adquirida agora pela Zenvia, né? Já faz um tempinho. E lá eu tive o papel de evangelista de CS. Então, o meu papel era rodar o Brasil falando sobre CS. É uma coisa que eu adorava fazer e aí uma empresa ia me pagar para fazer isso. Legal. Né? Então, eu falei, pô, massa. Tem um minutinho pra eu ouvir a palavra do CS? Era bem isso. Então, era levar a palavra do Senhor CS para o coração de todos. E fui para Estilingue, ali no meio da pandemia, e ao terminar ali meu ciclo na Estilingue foi quando eu passei por um momento de transição, assim, e pensar, acho que aquele primeiro ano de pandemia, muita gente fez isso, né? Então, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? É isso, não é? E aí fui empreender junto com a minha esposa, a gente abriu uma cafeteria, ela abriu com meus cunhados um bar também, e um bar temático bem legal. Então, assim, a gente saiu, né? Eu principalmente, porque ela é de outra área. Eu saí dessa operação de CS, mas eu fui para lida ali na cara do cliente no balcão da cafeteria, que é mais CS que qualquer coisa, né? Porque eu tô ali o dia inteiro ouvindo o cliente, atendendo o cliente, ajudando o cliente, ouvindo problemas, reclamações, resolvendo o problema. Café caiu na roupa na hora ali, ó. Não tem muito tempo, tem que resolver, né? Então, o que nunca me tirou de fato dessa área. E aí eu fui entendendo e também usando isso para ajudar pessoas no B2C, né, ali no varejo principalmente, que era uma área mais carente, né? CS em B2B tem muita gente, muita empresa, muita coisa acontecendo, e tinha um buraquinho ali nesse B2C que também eu fui me aprofundar. E outros projetos com o Sebrae, que eu continuo fazendo, o programa de capacitação de startups, ali o módulo de CS, estou indo para o meu 4º ano com eles. E aí, mais recente, eu junto com a minha esposa, a gente está agora com uma empresa de desenvolvimento de líderes. Então, eu estou apoiando ela nessa nova frente. Legal. Empreendendo. Bastante coisa, uma história bem comprida, e o que é muito legal a gente entender que o Eduardo, quando ele estava conversando aqui com a gente, falou assim, cara, quando eu fui entrar nessa área de CS, eu nem sabia o que era CS. 2014, pensa, 2014, ninguém falava de CS. Existia um negócio chamado pós-vendas que ninguém fazia direito. E depois veio aí sim essa definição de CS, de Customer Success, e começa todo esse trabalho para diferenciar a área, começa a ter autores falando sobre a área, começa a ter vários conceitos de jornada do cliente, jornada de compra, o Customer Centric, que é um termo muito legal que se fala sobre o cliente no centro. Enfim, aí tem uma infinidade de estudos que nos últimos 10 anos foram foram crescendo bastante, na verdade, e a gente hoje tem diversas estratégias para trabalhar com o cliente, as empresas cada vez mais valorizando isso, até por conta do aumento de empresas que trabalham com produto de recorrência, né? Então, um produto de recorrência, ele precisa ter CS. Como o Edu falou em relação a RDs. Eles perderem um cliente, para eles é um grande problema. E com esse aumento de produto de recorrência, aumenta essa profissão e ela ganha um protagonismo muito grande dentro das empresas. Sim. E hoje, né, João, com a aquisição do cliente também cada vez mais cara e mais difícil, o CS vai se tornando cada vez mais essencial dentro das empresas para conseguir rentabilizar melhor a base adquirida, né? Mais concorrentes também, brigando pelo mesmo cliente, né? Exato, Então, CPM cada vez mais aumentando. Qual que é é a CPM? concorrência?
custo por 1.000 impressões. A cada 1.000 impressões você paga um valor para imprimir seus anúncios. E quanto mais aumenta a concorrência dentre os anunciantes, mais esse valor aumenta. Ou seja, a cada ano o CPM vai ficando cada vez maior, assim, né? Porque vai cada vez mais gente anunciando. E depois da pandemia esse número acelerou muito. Então, a importância... Até porque aumenta o número de pessoas anunciando, mas não aumenta tanto a base de pessoas utilizando a internet, né? Também. Então não é proporcional isso, assim, porque hoje a gente está num mundo muito globalizado, que não é todo mundo, mas sim, tem boa parte do mundo utilizando a internet de todos os cantos do mundo e principalmente das regiões que a gente está, né? Então no Brasil a gente tem hoje com vários programas que foram feitos de internet para todos e também com oportunidades de todo mundo poder utilizar a internet e muitas pessoas utilizando. Então, não aumenta, não tem esse grande aumento da base de pessoas utilizando, então aquela visualização dessa base vai ficando mais concorrida com mais pessoas querendo anunciar. E aí, por isso que esse tal do CPM, custo por 1.000, vai aumentando, aumentando e aumentando. E vai impactar o custo de aquisição de clientes e uma forma de reduzir isso é investir na experiência do teu cliente em CS. Exatamente. A gente vai falar melhor como que isso acontece. Exatamente. E aí, da experiência do cliente, tem uma definição que é o CX, né? CX, que é o Customer Experience, né? Tem o CS, o CX e um monte de teoria, o que é um, o que é outro, quem tá dentro de quem. Mas eu não entro nessa polêmica, porque eu acho que todo mundo, a partir do momento que você entende que CS é uma mentalidade, né? Que olhar para o cliente, cuidar do cliente, é mais do que um departamento com nome... Tanto faz CSS, CSX. Então, tem pessoas que querem definir os dois. Mas eu acho que não precisa, porque se a empresa toda está pensando no cliente e entendendo que tudo que cada um faz, independente da área, vai impactar o cliente de alguma forma, esse é o estado da arte, seja do CS ou do CX, né? Massa. Vamos entrar então nesse ponto agora, falando sobre a gente conseguir rentabilizar melhor a nossa carteira de clientes. Edu, traz pra gente como que a gente pode fazer para rentabilizar essa carteira de clientes. Óbvio, a gente já deu isso na entrada, que é através de cross-sell, de upsell e às vezes até downsell de alguns clientes. Eu queria que você trouxesse essa ideia, o que significa esses termos, como que funcionam esses termos, enfim, trazer isso um pouquinho pra gente. Perfeito. A gente tem muitas teorias técnicas e ferramentas e, enfim, coisas para se utilizar no dia a dia, termos que você mesmo comentou, mas quando a gente pensa em olhar para uma área de clientes, né, e vamos chamar de CS, mas tem muita empresa que faz isso com outros nomes, né? Por exemplo, o Nubank é uma empresa que não tem CS, mas tem 5.000 pessoas que só pensam no cliente. Então, tanto faz o nome, né? Essas pessoas, né, essas áreas existem por 2 motivos, que englobam absolutamente todo o resto, que é manter os clientes na base, né, reter os clientes e expandir os clientes. Então, tudo que a gente fala, de alguma forma, se conecta em um desses 2 pontos. Né? Então, reter o cliente é não deixar ele embora, num modelo de recorrência principalmente, que uma das características é ter um custo de entrada baixo, só que o cliente tem que ficar por um tempo mínimo para ele pelo menos se pagar e começar a dar lucro para a empresa. Né? Diferente como era antes, que cobrava um valor enorme para entrar e não pagava nada mensalmente, mas ali você já pagou o custo de aquisição, já pagou tudo que o cliente vai ter de custo ali. Né? Então, na recorrência, a gente precisa manter o cliente dentro de casa. E por quanto mais tempo ele ficar, melhor. E por quanto mais tempo e quanto mais ele deixar de dinheiro ali dentro da empresa, melhor ainda, né? Que é o ciclo de vida do cliente, né? O life cycle. E esse indicador, ele é super importante porque na média, aí é bem média, assim, benchmark, a ideia é que o cliente deixe pelo menos 3 vezes do que ele custou para ser adquirido dentro da empresa. Né? Então, ali o seu CAC é de R$100, aquele cliente tem que deixar pelo menos 300 lá dentro. Certo. Só que vamos supor que você vende um produto que custa 10. Quanto tempo esse cliente precisa ficar? O desafio aumenta. Né? Se você vender um produto que custa 100, beleza, ele ficou 3 meses ali, se pagou e já vai começar a dar lucro. Mas essa não é a realidade da maioria das empresas que trabalham no modelo de recorrência. E aí, para fazer esse cliente se pagar e começar a dar lucro mais rápido e a empresa crescer, a gente tem essas estratégias de adicionar novos produtos, funcionalidades, serviços ali no pacote do cliente.
Porém, né, a base de tudo isso, e aí a essência, né, quando a gente fala em CS ou CX, ou seja lá o que for de experiência do cliente, é que tudo isso faça sentido para o resultado do cliente. Então, não é vender por vender. Eu entendo que o meu cliente precisa ter determinado resultado. O que mais que eu posso adicionar na jornada dele que vai ou diminuir o tempo para ele chegar naquele resultado, que isso gera muito valor, ou potencializar o resultado. Ou às vezes trazer coisas que o cliente nem imaginava e você apresenta para ele e que pode ainda aumentar o resultado que ele tem. Sim. Tá? Qualquer coisa que a gente faça só pensando em gerar receita para a empresa, mas que não vai gerar valor para o cliente, trazer resultado para o cliente, está errado, né? Por premissa. Então, isso aí uma hora desmorona. Né? Não adianta ter essa mentalidade. Tá? E aí tem 2 termos principais, que é cross-sell e upsell, que são muito utilizados, que eles não têm uma boa tradução, né, para o português, então mesmo na literatura em português você vai usar, está escrevendo em português e bota lá cross-sell e upsell, né, que é a melhor forma de se referir. Mas basicamente o que que é? É o teu cliente que ele já tem um determinado produto e você vende uma versão melhor daquele produto com mais funcionalidades, ou você tem lá o plano de uma tela da Netflix e contrata o plano de 2 telas, né? É avançado, né? E aí você vai, dentro daquele mesmo produto, ele vai ficando melhor. Esse seria um upsell. E cross-sell são adicionais que você vende ali. Né? Então, eu tenho Netflix, só que a Netflix, vamos supor que fosse dona aí de um outro streaming. Ele vai te vender esse outro streaming junto, porque é um streaming só para crianças. Então tem o Netflix e aí tem compra esse aqui que é só para criança. Você está vendendo produto adicional. Né? Eu tenho, como comentei, tem uma cafeteria. Na cafeteria é muito comum, né? Todas as empresas da área de alimentação, elas fazem muito cross-sell. Você pede, me vê um hambúrguer. Tá, e o que você vai pedir para beber? Pedir um refrigerante, uma cerveja. Isso é um cross-sell, né? Então, o hambúrguer, o que seria o upsell? Em vez de você pegar o hambúrguer de 180 gramas, você vai pegar o hambúrguer que tem 300 gramas. Então, seria mais ou menos upsell e cross-sell. Deixa eu te fazer um questionamento, trazendo um outro exemplo, né? Então, toda vez que a gente fala de cross-sell, eu tenho um produto e vou adicionando itens nesse produto que não necessariamente são de maior valor que esse produto. Então, são geralmente itens que eu vou adicionar valores menores do que o valor do produto principal. E eles têm categorias diferentes, vamos chamar assim. É o hambúrguer e a batata frita. Ok. Né? Agora, quando eu vou fazer o upsell, eu pego aquele produto ou aquela pessoa e vou para um ticket maior de produto base já. Então, tipo, o hambúrguer que a gente tá falando era R$20, eu vou fazendo o cross-sell com a batata de 8, com refrigerante de 5. Isso. Agora, o upsell é pegar um hambúrguer duplo, que já não é 20, já é R$30. Então, é sempre quando o upsell é sempre quando eu vou para um ticket maior, para um produto maior, para uma coisa que me entrega mais coisas. Isso, dentro do mesmo ali você consegue colocar. O que é muito comum na área de software é licenças, né? Os assentos. Então, eu contratei lá um CRM que dá direito a 5 pessoas da minha equipe usarem. Só que daí minha equipe cresceu, eu preciso de mais 5. Agora eu tenho 10. Você fez um upsell ali. Em vez do CRM, agora eu contratei o módulo de marketing. Aí é um cross-sell. Entendi. Legal, quando a gente olha para exemplos, tu trouxe da cafeteria, que é muito bom, que a galera tá no varejo, a gente pode trazer exemplo de qualquer loja de varejo que tem mais ou menos essa mesma ideia da cafeteria, né, que o cara vem para comprar um produto, a gente faz ele comprar um produto melhor. Então, por exemplo, o cara quer comprar uma TV, então ele veio para a televisão de 42 polegadas que não é smart. E aí eu faço um upsell para, não, vamos pegar uma maior de 50 polegadas, agora já é smart. Então, isso eu já estou fazendo um upsell. Agora, o cara veio comprar televisão de 40 polegadas, mas você não quer comprar também já um outro controle remoto, que é um pouco theater. mais... um home theater, Exatamente. Um sistema de som, ou aquele quadrilhozinho para colocar no sofá e encaixar os controles da televisão. Isso é uma estratégia de cross-sell, que é fazer o cara que está com o produto principal, ele levar outros produtos agregados. Agora, de upsell o cara com o produto principal, ele levar um outro modelo superior de produto principal. Isso. E aí tudo isso vai aumentar o ticket médio. Exatamente. Né? Você compra o tênis e o vendedor te oferece a meia perfeita pensada para aquele tênis. Massa isso, hein? Né? Ticket médio vai subir. Hoje se fala muito em aumentar a LTV, né? Falando de termo um pouco técnico aqui, o lifetime value, né? Que quanto maior o lifetime value, que é quanto a pessoa rentabiliza dentro da tua base, o tempo de vida do melhor, cliente na tua base, o tempo de vida do cliente dentro da tua base, melhor, né? Porque tu consegue trabalhar ali com custo de aquisição um pouco maior, talvez, para conseguir depois rentabilizar ele dentro da tua base. Por exemplo, trazendo um caso aqui,
eu soube um dado um tempo atrás que na Arezzo, o custo de aquisição de cliente era cerca de R$ 500. Aham. Só que o Ticket ticket médio. médio não é R$ 500 na Arezzo. Então, só que a média de recompra da cliente dentro de um ano na Arezzo era de 8 a 9 vezes. Nossa. Então, ela ia rentabilizar esse Aham. cliente adquirido lá pela terceira, quarta compra que a pessoa fizesse dentro da loja. É. E aí, esse exemplo é ótimo para você pensar em como é importante você dar uma boa experiência para o teu cliente Boa. a todo momento. Perfeito. Imagina se essa cliente não volta. É. Uma cliente que está sendo esperado voltar 8, 9 vezes na loja e ela é mal atendida na primeira, já era. Essa cliente te deu prejuízo porque não pagou o custo de aquisição dela. É. E aí, cara, o ponto é, como é que a gente relaciona essas estratégias de upsell, cross-sell com o time comercial? Porque em alguns momentos, quem vai utilizar dessas estratégias é o próprio time comercial que está na cara do gol com o cliente. Então, eu preciso treinar meu time para fazer, primeiro, ofertar sempre produto melhor. Preciso treinar primeiro meu vendedor para oferecer outras opções de cliente, outras opções de produtos para fazer esse tal de cross-sell e o upsell também. E eu também preciso treinar um time para, quando esse meu cliente estiver dentro da carteira, eu ir atrás desse cliente e oferecer outras coisas. Como é que funciona isso? Tem algumas formas e vai depender muito do teu modelo, Uhum. né? O time de vendas, ele, por natureza, é cobrado para vender o máximo que ele puder, né? Exatamente. E a meta, o chicote estralando ali, não é moleza. Mas, Quase não falam disso aqui, né? E aí o vendedor tem que pôr. Um risco é o vendedor vender demais para o cliente. E o cliente... o que pode acontecer depois? Ele vai começar a utilizar o que você vendeu para ele, ele pode ver que tem muito ali e ele tá pagando mais do que ele usa, e aí ele vai se frustrar e pedir para diminuir, ou ele não vai conseguir usar tudo que você deu para ele ali, e ele vai se perder e vai embora. cara, isso é Né? forte demais. Cara, em software isso é muito comum. O cara entra num software, tem milhões de coisas, aquele BI lotado, e não sei Sim. nem para onde olhar. Né? Cara, você frustrou o cliente, ele não consegue nem começar e vai embora. Perdido. Então é melhor você começar com uma versão light, e aí o cliente vai aprendendo, e você vai liberando coisas para ele, e ele naturalmente vai começar a pedir mais. Né? Então você vai para academia, você nunca fez nada, aí você vai sofrer lá 1, 2, 3 meses. Depois o treino vai ficar fácil, você vai pedir um aparelho novo e não sei o quê, aí você vai querer. Né? E com os nossos clientes é a mesma coisa. Quando você consegue fazer o cliente pedir para comprar, esse é o perfeito. Você não precisa chegar e oferecer. Né? O cliente vai falar, cara, eu sei que vocês têm um módulo ali que já parece que vai me ajudar. Claro que a gente vai vender aí marketing, aí tem a área de product marketing, por exemplo, que começa a mostrar para o cliente que está num determinado estágio coisas que poderiam melhorar ainda mais o resultado dele. Ou encurtar o tempo dele chegar no resultado. E aí o cliente, cara, isso aqui é muito bom e eu já estou precisando. Agora eu quero. Né? Então a gente falou do Netflix. Netflix começa a te mandar lá o plano 4K. A partir do momento que você tem uma TV 4K, você vai querer o Netflix 4K. Você vai pedir para comprar. A Netflix não vai chegar lá para você e te vender. Então, calibrar isso é muito importante, porque o vendedor vai querer pôr o máximo de coisas que ele puder. Só que nem sempre isso é bom, porque vai impactar no lifetime do cliente. Então, o cliente vai entrar e vai ficar pouco tempo porque você fez o overselling ali, né? Que você vendeu mais do que precisava. Por outro lado, se você vender muito menos, o cliente vai entrar e de cara ele já vai precisar comprar um monte de outras coisas que faltaram na venda. Que é uma sensação ruim. Também. Então, pô, alguma coisa aqui faltou, né? Então, não estava completo. Então, calibrar isso, a melhor forma é observar e medir, né? Então, o cliente entra. Quais são os primeiros passos que ele tem que fazer aqui na nossa empresa? Aí você tinha citado jornada, né? Qual que é a jornada nossa? Se você não sabe a jornada do teu cliente, é muito difícil saber isso também, né? Então, você tem que dar um passo lá, mapear a jornada, onboarding, né? Então, muitas empresas falam de onboarding, primeiros passos, treinamento, setup, tem vários nomes. Aquele é o primeiro passo. Será que o meu cliente precisa de tudo isso aqui no primeiro passo? Né? Ou não? Então, ele vai fazer o básico, ele vai ver valor, né? Então, existem termos que é ativação e primeiro valor. Qual que é o melhor valor que você consegue gerar para o teu cliente no menor tempo possível, né? Então, cara, o cliente entrou e nos primeiros 2, 3 cliques ali, ou no primeiro minuto, ele entrou, sei lá, na tua academia, na tua loja, e ele, meu Deus, isso aqui é incrível.
né? Então é aquele efeito Disney. Você entrou no parque ali, o Mickey tá na tua frente. Cara, já gerou valor. Uau. Ali eles podiam ter te cobrado 3 vezes aquilo que você viu o Mickey, né? Sim. Então, como que você consegue rápido fazer o cliente perceber isso? A partir daí você vai soltando coisas para ele, a jornada vai ficando maior, mais complexa, e aí outras coisas vão fazer sentido, desde que você saiba para onde você precisa levar aquele cliente, né? Então, é um conjunto de coisas que tem que ser muito bem É muito orquestrado. legal o ponto que tu tocou lá no início sobre essa venda a mais ou essa venda a menos que a gente começou a discutir. Eu acho que a melhor maneira da gente conseguir entender o que é necessidade do cliente é ter realmente um bom processo de investigação de necessidade do meu cliente. É. A gente sempre bate na tecla que o nosso vendedor ele não está lá para empurrar uma venda para ninguém, ele está lá para ajudar o cliente a tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é sempre baseado nas necessidades desse cliente. Então, quando eu identifico muito bem as necessidades, eu consigo adequar o plano ideal que eu tenho para ofertar para esse cliente conforme as necessidades dele. E aí, como é que a gente identifica as necessidades? Tendo um bom processo comercial, sabendo fazer as perguntas certas, tendo um checklist, tendo um mapeamento de desejos e de dores do meu cliente para conseguir encaixar exatamente as dores. Quando eu tenho um processo onde o meu vendedor ele só está empurrando o produto, eu não consigo identificar tudo isso. E aí é lá, aquela estrutura que a gente já falou em tantos podcasts. Primeiro eu tenho que descobrir o que o meu cliente quer. Depois eu tenho que fazer entender quais são as dores e os desejos. Depois eu faço as perguntas certas para depois fazer uma apresentação de oferta. Então, quando eu sigo um processo desse detalhado, como a gente tem tantos episódios que a gente já falou aqui, eu consigo ter cada vez mais de maneira certeira a oferta que eu vou fazer para o meu cliente, sem ter uma oferta com menos, com menos, sei lá, toppings que ele precisa, com menos itens que ele precisa e nenhuma com coisas que ele não vai precisar utilizar naquele momento. Óbvio, tem ofertas que eu ofereço um pacote completo porque pelo custo-benefício vai fazer sentido, mas tem momentos que ofertar demais também é um grande problema. Então, esses pontos são muito importantes. E aí, Edu, até te pedindo para a gente entrar um pouco mais profundo nesse assunto, porque eu sei que no mercado que a gente atua, principalmente de infoproduto, de venda de consultoria, treinamento, mentoria, até mesmo na parte de software que você tem uma grande bagagem, depois que eu faço a primeira venda para o cliente, eu preciso entender quais são esses momentos de oportunidade que eu vou encontrar essa segunda venda. Sim. E aí que tem duas coisas. Primeiro, uma polêmica, que depois a gente pode até entrar nesse assunto. É o time de CS que tem que vender ou não? A gente tem que construir um outro time para fazer essa segunda venda do cliente. Mas uma coisa que eu tenho certeza é o time de CS que tem que entender as necessidades do cliente quando ele já está na minha jornada. Sim. E como que eu trabalho isso? É na primeira venda, como que eu estabeleço essa jornada para identificar se o meu cliente está tendo resultado ou não, e quando que eu vou ter outra oportunidade de aumentar a venda, ou se o papel de CS não, é só garantir que o cliente fique naquele mesmo produto. O que você enxerga, velho? Cara, isso é um profundo entendimento do teu cliente, do teu produto ou serviço e de como o teu cliente consome aquilo. E isso é sem fim, né? Se você tá na área de tecnologia e você tem dados, você consegue ter um software que vai te avisar a hora de fazer uma venda para aquele cliente, com base nas métricas de uso dele. Então eu costumo falar quando a gente faz workshops assim para startup e tal, o teu melhor CS tem que ser o teu produto. Então o teu produto, ele tem que resolver os problemas do teu cliente e não você no telefone ficar implorando isso e aquilo pro cliente. Se o teu produto não tá resolvendo, tá com problema, você precisa mexer. Tá? Então, na área de tecnologia, você tem esses dados, você tem informação, monitoramento, você sabe exatamente o que a pessoa está fazendo ali, você consegue com o tempo, cravar o momento em que o cliente já vai ver valor em adquirir um novo produto, em aumentar o que ele tem, pelo próprio comportamento dele ali dentro. Quando você não está nesse ambiente, aí você tem que usar outros recursos que você tem. E aí eu terminei de assistir, tem uma série que chama The Bear, eu não sei se vocês conhecem, ela tá na Star Plus, e segunda-feira vai sair a 3ª temporada, inclusive. Urso, né? Que é um cara, o melhor chefe do melhor restaurante dos Estados Unidos, do mundo, aliás.
E ele herda do irmão dele um restaurante todo arrebentado lá e vai lá tocar o negócio. E aí, beleza, tá rolando a história, aí tem o primo dele que tá desandado total, ele manda lá pra esse restaurante que ele trabalhou fazer um estágio lá pra aprender bons modos. E aí ele fica na parte dos garçons. E é o restaurante que tem 5.000 pessoas na fila de espera, esperando ser chamado pra jantar lá. Caralho. E aí, Quero jantar lá. eu fui até procurar se o restaurante existe, mas ele não existe. Mas tem um restaurante real que foi a inspiração desse. E ele tem 3 estrelas Michelin e tal, não sei o quê. Então, cara, é o restaurante mais fodão do mundo. E aí o garçom, eles vão fazer uma reunião de briefing, assim, antes de abrir o salão para os clientes, e eles passam mais ou menos quem são as pessoas que vão estar lá. Porque eles foram na rede social da pessoa, investigar ela. Então ele fala, ó, esse casal aqui, eles estão economizando 1 ano para vir jantar aqui. Aí na hora a dona do restaurante fala, tá, então a gente vai oferecer a melhor experiência que a gente tem e eles não vão pagar por isso essa noite. Mas você já vai falar isso pra ele no final. Né? Porque ele foi no Instagram do cliente ver que o cara ia até lá, né? E, a pessoa desistiu, então já chama outra, tá? Mas como é que a pessoa vai vir? Não, a gente manda um carro buscar. Tá? Então, essa série ela é muito incrível, tem vários insights, assim. Então, você entender muito do teu cliente. Você citou ali a Arezzo. Cara, cliente vem uma vez, vem outra. Se você é a dona da loja, já cata aquele cliente na rede social e vê qual que é o estilo dessa pessoa. Pra hora que ela chegar lá, você já oferecer um produto que tem a ver com ela. Ó, acabou de lançar a coleção nova do sapato tal, da bolsa tal, a pessoa vai querer. A sua venda vai ser muito fácil, né? Porque você já conectou, você conhece muito bem o teu cliente, o hábito de consumo, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, como gosta de ser chamado, se é casado, se é solteiro, se não... Cara, você tem todos esses dados, né? Então, você ter esse entendimento do teu cliente, do que você vende e de como o cliente consome isso é essencial para você conseguir acertar isso, né? Porque senão você vai ficar no chute, assim. Ah, eu vou oferecer um produto aqui. Tá, mas não, a sua chance, né? O tempo que você vai perder, a sua taxa de conversão vai cair muito. Né? E vendedor trabalha com taxa de conversão, né? Quanto mais conversões na mesma quantidade de tentativas ele tiver, melhor. Né? Então, conhecer, foi o que você falou, o processo de vendas, o produto, o cliente é, cara, a base para tudo, assim. Ô, Edu, mas tu tem alguma estratégia, ou quando você era CS de fato e tinha esse time de CS, como que vocês identificavam, por exemplo, lá na RD ou em outras empresas que você trabalhou, uma oportunidade de venda para um cliente que já está na base? Tá, como era na parte de software, que acaba, acho que na maioria das vezes, sendo mais fácil desde que você tenha dados, né? Então, o RD Station, ele tinha lá quais formas que a gente tinha de upsell. Aumentar a capacidade de leads na base, né? Então, vamos chamar de e-mails cadastrados ali. Então, tinha, acho que 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, alguma coisa assim. Então, esse é muito fácil, né? O cliente está em 900 e pouco lá, chegou num ponto que a gente nem fazia mais a venda. A próxima cobrança dele já vinha automática para o próximo plano. E beleza, né? Outra questão, o cliente... Ele começa a fazer o básico ali, põe uma página no ar, e começa a mandar um e-mail, aí começa a aumentar o volume de e-mails que ele mandava para a base deles. Tem o recurso de automação de marketing, começava a fazer os e-mails serem enviados sozinhos, dependendo dos critérios que ele configurasse. Então, esse aí é um que o CS, no dia a dia ali, vendo o volume de e-mails que o cliente está mandando, já poderia chegar e falar, ó, acho que aqui com você já faz sentido automatizar o teu processo. Até agora, você estava começando, não precisava de uma automação. Eu poderia ter te vendido lá atrás, mas você ia deixar o negócio de canto lá com a sensação que você estava pagando um negócio que você não usa. Então, agora sim faz sentido. Então, essa relação de entender a realidade do cliente, o momento dele e... Você tem que ter formas de fazer isso acontecer dentro do teu produto. Tem muita empresa de software que não tem como fazer upsell e cross-sell, e essas empresas têm um grande problema que a gente pode falar depois. Você chega e oferece, né? E aí a RD adquiriu outras empresas com outros produtos, que é um CRM para o time de vendas, agora tem um produto lá de conversas por WhatsApp também. E aí esse aí também... O CS em contato com o cliente, entendendo, bom, ele já está gerando bastante lead, ele está começando a ter um processo maior de vendas, o Excel, o Trello, essas coisas já não estão dando mais conta, ele
já cabe um CRM. Então, a gente tem um CRM aqui que já vem integrado com a RD Station, os dois já vão conversar de cara, né? Que em software isso é muito importante. Então, faz sentido para você. Eles adquiriram a Exact Sales também, né? Exact também. Agora, um tempo atrás, ano passado, na verdade. Inclusive, a gente gravou um podcast com a Rosana, que é uma das vendedoras lá, líder da Exact, veio aqui com uma ideia bem legal com a gente, até mesmo sobre esse processo de transição. Ô, Edu, pegando o gancho disso que você estava falando, cara, eu queria ir para um outro lado, porque tem um ponto muito importante, né? A gente que vem do mundo de vender treinamento, vender educação, ou até mesmo outras pessoas que estão em outros nichos, serviços também, né? Não necessariamente somente software, que o software, o cara vai utilizando as próprias funcionalidades do software. Sim. Mas tem um outro lado que o time de CS é importante, que é para fazer esse cara ter sucesso com os produtos que eu estou vendendo. Sim. Tem alguma rotina que você consegue entender de contato com esse cliente? Eu tenho que ligar uma vez por semana, uma vez por mês. Eu sei que não existe uma fórmula mágica, nenhuma fórmula pronta, mas o que você enxerga assim para uma empresa, para ela conseguir manter esse relacionamento, pensando que é importante manter esse cara na base? Qual que é o mínimo de contato viável que eu tenho que ter com um cara que compra 1.000, com um cara que eu compro 5, 10, 15, 20, 50 mil de mim? O que você tem na tua mente? Tem também a questão de entender o teu cliente. Tem cliente que prefere que nunca ninguém fale com ele. Isso é importante. Tem cliente que, se deixar, ele fala com você todo dia. A questão, e aí é um dos grandes problemas das empresas que trabalham com volume alto de contas e tem uma área de CS que tem uma carteira de clientes. A pergunta que sempre vem assim: quantos clientes cada CS atende? Né? Então, não existe uma resposta única para isso. Né? Isso vai depender muito de novo, assim, voltando lá atrás, você precisa entender o que é sucesso para o teu cliente do ponto de vista dele, com o teu produto ou com o teu serviço, como que você faz para o teu cliente chegar lá, quais são os passos, né? Qual que é a jornada que o teu cliente precisa percorrer para chegar lá. Então, por exemplo, na RD, cara, eu quero que meu blog apareça em tudo que é canto, qualquer busca, eu quero vender pra caramba, gerar um monte de leads e ser que nem vocês são. Beleza, só que a RD, para chegar nesse estágio em que a máquina funcionava ali com o corpo, foram 4 anos fazendo isso incansavelmente. Então não adianta, muitos clientes entravam e com 6 meses estavam frustrados porque não estavam vendendo tanto que a RD vendia. Não produzia o conteúdo que a RD produzia, 10 posts por dia ali no blog, vídeo, curso, não sei o que, e o cara sozinho achando que ia fazer igual. Então, a gente explicou para ele, o teu caminho para chegar aqui pode ser que leve menos tempo, mas geralmente quem chega leva 4 anos, tá? Então, esse é o percurso que a gente vai fazer. Dentro desses 4 anos, tem todas essas etapas aqui, que é o que a gente faz. Então, você vai fazer também. Isso já acalma o cliente, fala, beleza, tá. Então, não adianta eu entrar na academia e já querer ir lá disputar com o Arnold Schwarzenegger. Tem que alinhar a expectativa, né? Alinhar a expectativa. Só que você também tem que ter um bom conhecimento de que é possível chegar naquele destino e que você sabe o passo a passo. E aí, você vai conduzir o teu cliente para lá. A partir daí, você vai entender na rotina do CS quais são as atividades que ele tem. Cara, eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que participar de reunião, eu tenho que fazer relatório e preencher planilha, vamos supor. Quantas horas do meu dia eu preciso para cada uma dessas coisas? X horas. Considerando que esse é o meu escopo básico, quantos clientes eu posso pôr aqui dentro que eu vou conseguir fazer isso no tempo hábil que eu tenho para trabalhar no meu dia? Então, é uma conta, mais ou menos, você vai desconstruindo. Aí, beleza, cara, eu consigo atender 20 clientes por dia. Só que esse cliente, para chegar nesse resultado, eu preciso falar com ele uma vez por semana. Lá na Softplan, a gente teve essa questão. A gente vendia para os advogados e a gente sabia que... E a gente vendia para eles 2 meses de implantação, uma reunião por semana de 1 hora. E aí ele aprendia a mexer no nosso software e rodava. Quem fazia aquilo direitinho tinha grande chance de ter sucesso. Não era garantido, não é bala de prata, mas tem grande chance. Quem não fazia, as chances caíam muito e a gente entendeu isso. Aí, qual que é o óbvio? Cara, vamos falar com todo mundo, né? Vamos fazer reunião com todo cliente uma vez por semana que a gente vai garantir o sucesso. Beleza. Aí você olha lá no time de vendas, é uma empresa que o ticket é baixo. Então, a empresa que tem ticket baixo, para ela sobreviver e ter lucro, ela precisa ter um altíssimo volume de clientes, Netflix, né? Então, o time de vendas tinha que botar, cara, 200 contas por mês para dentro. Caraca. Como é que a gente ia fazer uma reunião por semana com cada um desses clientes? Impossível.
né? Não tem como. Aí a gente volta naquele ponto lá, o meu software tem que ser o meu principal CS. Então, o meu produto, ele tem que resolver o problema que eu tô resolvendo hoje fazendo uma ligação de 1 hora. E aí a coisa começa a ficar difícil, fica desafiadora. Como que eu vou fazer isso? Porque se eu partir do princípio que eu vou falar com todo mundo, porque se eu falo dá certo, danou, né? A RD teve esse problema. E o Eric fez a projeção lá, ele falou, cara, se a gente continuar no modelo que a gente tá, era para 2020 essa projeção. A gente vai precisar do campus inteiro da UFSC. Um prédio lá inteiro para a área de CS. Não tem como. Então a gente precisa fazer alguma coisa urgente. Uma cidade. Né? Então não tem muito como decidir assim quantas vezes eu preciso falar ou não. Mas você tem que fazer esses testes. Se eu falo é bom, qual que é o máximo que eu posso falar? Isso. Se eu vendo um produto, né, um infoproduto, um software, coisa assim, o que eu consigo melhorar aqui para o meu cliente não precisar de mim? Né? Então, quanto menos a gente precisar falar com os nossos clientes e ainda assim ele ter o sucesso, melhor. Só que tem produto de altíssimo ticket, né, que são os enterprise, pô, o cara te paga 500 mil por mês. Porque se ele tem um consultor, né, o SAP. SAP é um exemplo que eu sempre uso, assim. Você contrata o SAP, o Oracle lá para pôr na tua empresa, por 6 meses vai ter uma equipe sentada ali do lado do teu time todos os dias trabalhando com você para fazer aquele treco funcionar. Por quê? Não é porque eles são legais, é porque eles sabem que se eles não fizerem aquilo, você jamais sozinho vai conseguir pôr um avião daquele para rodar, Não, que é o SAP. tem outro ponto, né? A partir do momento que está instalado, jamais você vai querer sair dali. 6 meses de novo aqui para trocar, não vai, né? É muito caro, é muito louco, né? Tem alguns softwares que eles se entrelaçam tanto na tua operação que é muito mais caro você sair dele do que você continuar utilizando ele. Esse negócio E quando bizarro. você chega nesse estágio, cara, você tá trabalhando bem. Se o teu produto é o produto que o teu cliente não imagina a vida dele, caso você não exista amanhã, você tá fazendo um negócio muito bem feito. Ou muito único, ou muito bem feito, né? Porque às vezes é um software tão único que, é uma bosta, mas sem ele não vive. Falta de opção, né? Falta de opção, mas hoje em dia, quando a gente olha pra ERP, a gente tem muitas opções. Cara, eu tive uma experiência muito interessante, não pode ser boa nem ruim, mas interessante com a HubSpot. A gente passou por um processo de implementação da HubSpot e, cara, foi custoso, assim, demorou um tempinho, e é o mesmo tamanho de Oracle a hora de implementar, assim, mas tamanho não, mas tem muitas funcionalidades, a gente implementou lá em vendas, marketing e operações, né, o time de atendimento também. Não entrou a parte financeira ficou a cargo de outros sistemas. A Oracle já entra tudo, né? Entra até a parte financeira dentro da Oracle. Então é um negócio bizarramente bizarro, de grande. E cara, quando a gente tava dentro da implementação da HubSpot, é um software caro, tipo, R$200 mil por ano, que era investido, né? Tipo, muita grana. E no modelo que a gente tava e do que a gente tava precisando contratar. E teve um cara que foi responsável pela nossa operação, pelo comercial e marketing. Ele é um atendimento muito bom, implementador muito bom. E uma das coisas que ele ficava meio chateado era que conforme a gente ia utilizando, assim, nas primeiras semanas, a gente via a necessidade de outras coisas. Por quê? O processo de venda não foi bem feito. Não foi mapeado as nossas necessidades. Só que ele estava tão bem treinado como implementador / sucesso do cliente, naquele momento que ele entendia que o papel dele não era vender. E ele estava tentando, de todas as maneiras possíveis, fazer com que a gente tivesse a melhor performance sem vender algo a mais pra gente. Porque ele entendia que vender algo pra gente naquele momento era algo que deixaria a gente frustrado, chateado, porque, a gente acabou de tomar uma decisão muito grande de contratar, investir R$200 mil num software que é algo fora da realidade. Para os nossos padrões, só que a gente entendendo que aquilo seria importante, então ele tomava muito cuidado para não frustrar mais a gente, mostrando funcionalidades diferentes que não deveriam ser mostradas naquele momento, ou que o que a gente tinha contratado tinha que atender nossas necessidades. Então esse foi um case muito legal, assim, de atendimento, tanto que, por mais que eu não tenha gostado tanto da HubSpot no momento que eu utilizei, até hoje eu lembro daquele atendimento e o cara era um cara que, tipo, que massa esse mano aqui. Foda. A HubSpot é um exemplo bom, porque quando eles começaram a tentar entrar no Brasil, não tinha operação em português. E alguns clientes na RD foram para HubSpot, ele era muito mais caro e era em dólar, né? E voltavam em dólar. porque o nosso atendimento era melhor.
Sim, É eu legal. fiz vários calls com pessoas colombianas que estavam falando português, assim, porque eles tinham um bracinho na Colômbia lá também. Aham. E aí o cara da HubSpot que nos atendeu, por que foi tão bom o atendimento? Porque ele era brasileiro, só que morava nos Estados Unidos, Nova York, era da HubSpot gringa lá, Aham. só que ele era brasileiro e conseguia falar português. E Sim. aí ele atendia um monte de cliente em inglês, só que a gente ele conseguiu atender em português, então ajudou muito isso. É. Mas não é todo mundo que eles E conseguem. os clientes voltavam. O problema era assim, pô, eles estão voltando porque o nosso atendimento é bom. Mas eles têm que voltar porque o nosso produto é bom. A gente não vende atendimento, a gente vende software. Ai, que delícia. Isso é ilusório. É ilusório. Você fala, não, meu atendimento é muito bom. Tá, só que seus clientes vão depender do teu atendimento, você não cresce. Não escala. Cobrando o que a gente cobrava, R$200, 300 ali, o cliente, a entrada era menos, 100 e pouco, acho. Uhum. Não tinha como. Eu não posso te atender toda semana pro resto da tua vida com o que você me paga. Não tem como, porque eu tenho 1.000, 2.000, 10, 20 mil clientes. Uhum. Sim. Então é complicado isso aí. Insustentável. E aí, cara, eu queria entrar numa outra seara, que é esse lance sobre o CS vender ou não vender, né? Eu acabo entendendo que se eu tenho uma meta no rabo do CS de faturamento, de dinheiro, muitas vezes esse cara que está cuidando da jornada do meu cliente está lá preocupado em fazer o meu cliente ter mais resultado, ele pode desvirtuar o foco dele. Pode. Porque a partir do momento que ele, na minha percepção, né, a partir do momento que ele tem uma meta financeira muito grande, que a receita que entra dessa linha de time de CS, ela é tão significativa que eu tenho que botar meta, que eu tenho que botar pressão, que eu tenho que fazer toda uma gestão, entre aspas, comercial nesse time de CS, esse cara ele pode perder o foco dele. Pode. E aí ele deixa de olhar para o cliente como um cliente que ele tem que gerar resultado, por o cliente, ele começa a olhar para o cliente como uma oportunidade dele bater a meta dele. E Garantir o salário, né? Exatamente. E quando a meta dele ela é olhada em financeiro e não em sucesso do cliente, eu acho que isso se perde. Sim. Pode falar, Cláudio. E eu acho que daí bate naquilo que o Eduardo falou, né? Que a ideia não é agregar, acaba querendo agregar produtos que às vezes não necessita, perder o foco realmente do CS, como tu falou, né, João? Que a minha meta é venda. Exato. E aí, o que eu acredito nisso, Edu? Quero até compartilhar contigo para tu trazer um direcionamento e trazer a tua opinião para a gente discutir aqui mesmo. E aí, onde eu vi algumas operações migrando para um tal de Comercial 2, que o Conrado Adolfo fala muito do Comercial 2, ou lá na Exact mesmo, que eles chamam de time de expansão, e eu comecei a utilizar muito isso nas operações que eu trabalho, que é ter um vendedor para vender para quem já é cliente. Sim. Não é o CS que vende. É um vendedor que vende para quem já é cliente. Eu tenho um time de CS e às vezes o time de CS ele atua até mesmo como um pré-vendedor, que é identificando oportunidades naqueles clientes que ele está atendendo. Opa, eu vi que você tem essa necessidade aqui. Vou pedir para o meu vendedor ou para o meu consultor, enfim, o nome que for chamado, entrar em contato contigo e te apresentar uma solução. Você quer? Ah, quero. Beleza. Mas eu continuo aqui te ajudando a ter resultado. Saca? Sim. Então, aí surge essa nova área que é o vendedor de expansão, que eu chamo, que é expandir a carteira do cliente. Meu cliente tem X de carteira comigo todo mês, eu preciso entender como que eu faço esse cliente gastar mais comigo com outras oportunidades. Então, eu tenho uma série de produtos com outras questões e esse vendedor, ele vai ajudar a vender. Aí, onde que esse vendedor entra? Pô, se a gente trabalha com evento, né? No nosso caso, o mundo digital tem muito evento, imersão, e lá dentro vende outros produtos. Sim. Cara, quem vai para ajudar a vender dentro da imersão é esse vendedor de expansão. Para ele criar relacionamento, para ele ajudar o cliente com alguns outros produtos. Então, ele vai ajudar a vender lá. E aí, eu preciso fazer uma renovação, eu não preciso parar o meu time aqui todo para o time de vendas que ele tá... O time de vendas ele tá ocupado em fazer entrar novos clientes na carteira. Eu não preciso tirar esse cara aqui para fazer isso. Eu ponho o cara de expansão para cuidar das renovações. Então, todo mundo que está perto de renovar, não é o CS que tem que estar lá fazendo o contato da renovação, que é vender de novo. Não. É um time de renovação, entra em contato para renovar e o time de CS fica ali, só gerando resultado para o cliente, independente se ele vai renovar ou não. Essa é a minha visão. É isso que eu adaptei nas operações que eu trabalho. O que você enxerga? Eu concordo com ela em empresas que têm essa possibilidade de separar. Óbvio. E isso, o modelo comercial, o modelo de remuneração que você definir para a tua área de CS, ele pode te ajudar muito ou te atrapalhar muito. Por quê? Porque você deu o exemplo do CS vender.
Mas o CS, antes dele vender, ele tem um outro papel, muitas vezes, que é mais cruel que esse, que é evitar o cliente ir embora. Também. Que é o tal de segura o churn. Sim. Segura o churn e amarra o churn. Mas eu acho que é justamente por isso que eu acredito muito em dividir a área. Porque o CS ele tem que ficar. As métricas dele, na minha cabeça, é segurar o cliente dentro de casa e não vender uma coisa nova. E é por isso que eu tenho uma outra pessoa para vender coisas novas. Sim. Mas enfim, continua. E hoje as empresas que podem fazer essa parte de retenção, né? A partir do momento que o cliente falou quero cancelar, também já separou. Já tem uma área para conversar a partir, que é uma área, enfim, tem vários nomes, mas é tipo de resgatar o cliente, montar plano de ação. O cara é um consultor que vai entrar no negócio ali e montar um plano para reverter esse cenário. Não é o CS. Assim como vender também não é o CS. Porque nos dois casos existe uma negociação, uma disputa por dinheiro envolvida. Eu quero o teu dinheiro, eu preciso te convencer a me dar o teu dinheiro. Nas duas situações, são os dois extremos. Quando você remunera o teu CS por uma dessas duas, e se você fala que o salário dele e a comissão dele estão relacionados a isso, cara, vai ser prioridade fazer o quê no dia? Né? Garantir o salário? Garantir, cara, senão eu vou perder minha comissão. E aí, começa a gerar um outro tipo de problema, que é a briga do CS com o time de vendas. Que o CS fala, pô, esse cliente entrou desalinhado, ele não deveria ter entrado na nossa empresa, aí ele vai cancelar e eu vou pagar por isso. Né? E o vendedor ganhou a comissão dele. Essa é uma das brigas, assim, homéricas e que ainda existem. Tá? Pô, bastante. Então, qual que é o negócio? É esse, assim, ó. Primeiro você entender o que é sucesso pro teu cliente e o papel do CS é fazer aquele troço acontecer o tempo todo. É aquilo. Cara, o que precisa fazer para isso acontecer? Eu preciso participar de uma reunião. Eu preciso fazer um PowerPoint. Eu preciso conversar com o cliente. Eu preciso visitar o cliente. Eu preciso pegar avião. É isso que tem que fazer para o cliente ter sucesso. É isso. Então, o teu papel é esse. Como a gente falou, principalmente ali em softwares, que as oportunidades elas são mais fáceis de enxergar, quando acontecer, o ideal é que o cliente peça para comprar. Né? Esse é o estado da arte, cara. Pô, me vende agora esse aí que eu tô pronto. Mas caso não aconteça, o CS faz esse meio de campo e leva para esse outro time, que pode ser account manager, expansão, o nome que for. Concordo em separar, porque isso blinda o CS, a relação dele com o cliente, que muitas vezes é fundamental para o sucesso do negócio. E também deixa o CS ter a mentalidade de resultado, de sucesso. Não a mentalidade de o cliente não pode ir embora ou o cliente tem que pagar mais. Boa. O foco dele é entregar sucesso. E aí tem outras empresas. E aí, outras áreas, né? E aí tem uma outra coisa que ela é muito importante nessa decisão. E vocês aqui sabem melhor que eu que, cara, vender é uma técnica que você tem que aprender, você treina, você se especializa nisso. Você estuda sobre isso, você pensa em como fazer boas vendas e mais vendas o tempo todo. Sim. O CS tem outras coisas que ele precisa fazer também. Então, bota alguém que é especialista nisso, que o teu resultado vai ser melhor. Sim. Então, pega alguém que é da área de vendas, que treina sobre vendas, que é a pessoa de vendas, que gosta de vender, porque nem todo mundo gosta de vender. Tem gente que tem medo, tem gente que não sabe, tem gente que tem vergonha, tem gente que não gosta. Sim. Né? Então, deixa alguém que é da área de vendas fazer vendas. E o CS entrega o sucesso ali pro cliente. Porque esse talvez seja um dos grandes erros que muitos donos de empresas cometem, né? Pegar qualquer pessoa e colocar na área de CS. Pegar fazer tudo. Qualquer vendedor e colocar... Não, agora tu vai ficar cuidando do cliente aqui. Esse cara, ele não tá a fim de fazer isso. O CS, algumas vezes, ele tem que ter mais paciência, ele tem que saber lidar com um cliente que tem dificuldade com tecnologia ou, sei lá, ou é um pouco mais arrogante. Então, ele tem que ter um jogo de cintura, ou alguns comportamentos de mentalidade de sucesso. Minha ideia é que é sucesso para esse cliente. Até na cafeteria a gente tem essa situação. A gente tem uma pessoa lá que é barista e, cara, adora preparar café, estudar sobre café, fazer o latte art, que é aquele desenho com leite em cima do café. E essa pessoa odeia ficar no caixa. Porque ela não quer ficar falando com o cliente. E no caixa, pelo menos das nossas lojas, a gente cobra vendas, a gente tem meta de vendas, a gente tem perguntas que precisam ser feitas de cross-sell e upsell. Né? A gente tem todo esse playbook aí do cross-sell e upsell. Cara, a pessoa não pode pedir um café e você não oferecer um acompanhamento, um doce, um salgado, uma água. Todo mundo toma água. Então você tem que oferecer água para todo mundo. A pessoa não se sente bem lá no caixa oferecendo água para os outros, porque ela acha que tá empurrando água. Né? Então essa pessoa, é melhor ela ficar lá no sucesso do cliente ali, fazer o café bonito e tal, e deixa a outra pessoa que tem mais essa pegada ali de pessoas e que se sente
tranquilo para fazer esse papel. Legal, muito Mas legal. é muito louco, porque quando a gente define muito bem esses papéis, sabe exatamente qual que é o papel do CS, qual que é o papel do time comercial, eu começo a conectar esses times e Sim. fazer todos eles trabalharem juntos, É. juntos pelo mesmo objetivo, Uhum. né? Então, tem essa rixa muito grande do vendedor vender a qualquer custo e o CS reclamar, mas tem outro lado que é o financeiro que também entra aí, que reclama e tudo mais. Então, primeiro de tudo, vender a qualquer custo sempre vai ser um problema para a empresa. Sim. Trazer qualquer tipo de cliente para dentro sempre vai ser um problema para a empresa. E é por isso que a gente tem um episódio que a gente fala só sobre CP. Inclusive, a gente vai regravar esse episódio falando só sobre perfil de cliente ideal. Aham. Cara, tem o perfil de cliente ideal, o aceitável e o cara que é o cliente desafiador que eu não tenho que trazer ele. E eu preciso dar essa clareza para o meu vendedor por alguns motivos. Por que eu não vou trazer esse cara? Enfim, em outro momento a gente pode falar sobre isso. Só que Um quando dos motivos é você é um cara muito bom e você vai vender pra ele. E aí Uhum. depois o time de CS tá ferrado lá. Mas o time de CS ou volta essa grana. Em algumas empresas tem algumas políticas de, se o cliente cancelou, quem perde a comissão é o vendedor. Até tanto tempo, até 90 dias, Aham. se o cliente cancelar os primeiros 90 dias, tu vai ter uma penalização na tua comissão. Mas ele acha que cancelou porque o CS não trabalhou bem. É Exatamente. complicado, cara. Exatamente. E daí, do mesmo jeito, o CS às vezes, e vou entrar na discussão, às vezes o CS não trabalhou bem, acho que cancelou porque o vendedor vendeu a qualquer custo. Ou porque o produto é ruim. Ou porque o produto é ruim. Então, tudo isso tem que ser alinhado. E, cara, a gente teve Vou muitos... deixar uma polêmica Vai. aqui. Geralmente a empresa que vende produto, o churn é por causa do produto. Tá? Então, E não é nem pelo vendedor, nem pelo CS. exatamente. Então entrou e o produto não resolve o problema que o marketing falava que resolvia. Uhum, E aí o cliente se frustra e vai embora. uhum. Tá. Não adianta ter o melhor atendimento, Não adianta. nem selecionar melhor o cliente se o produto não Se entregar. você vende produto e promete uma coisa e o produto não faz aquela uma coisa, Uhum. ou você tá prometendo coisa que não deveria, ou o produto não faz. E aí, Uhum. cara, é produto, tá? Aí Então, não tem quem segure. e aí você tem que trazer o time de produto para essa discussão também. Uhum. E eles terem essa mentalidade. E a gente teve muitas discussões com o CS em operações que a gente trabalhava para tentar alinhar. A gente chegou até a implementar uma rotina que era uma reunião semanal para entender quais eram as necessidades dos clientes. Essa passagem de bastão ela é muito, muito delicada, né? O cara comprou, e agora? Como é que eu faço para passar o bastão? É um formulário? É no sistema? É no CRM? Como é que a gente faz essa passagem de bastão? Como é que a gente confirma? Quando é que a gente sabe que começa o onboarding? Então, esses são temas bem delicados, Sim. que inclusive a gente pode um dia falar só sobre isso, né? Como que a gente Aham. faz o melhor onboarding? Como que a gente faz essa passagem de bastão do vendedor pro... Vendeu, e aí? Como é que eu passo pro meu time de CS? Como implementar um CS? Aham. Podemos jogar um outro episódio aí pra galera. Foi o que eu te falei, né? Tem tanta coisa que dá pra falar. Sim, cara, é um assunto muito gostoso de falar. Porque primeiro a gente tá falando de cliente, tá falando de resultado de cliente. E resultado de cliente, cara, todo mundo precisa aumentar o resultado do seu cliente. E a gente tem tanto assunto pra reforçar o que eu falei lá atrás. CS não é papel do time de CS. Exatamente. Sucesso do cliente não é papel do time de CS. Papel de todos. Então a gente pode falar de produto, a gente pode falar de marketing, a gente pode falar de vendas, porque tudo isso impacta o sucesso do cliente. Sucesso do cliente é uma mentalidade. A gente fala uma coisa assim muito legal, Edu, na nossa percepção que é o seguinte: numa empresa existem apenas dois times. O time que vende e o time que ajuda a vender. Uhum. Ponto. E para a área de vendas. E quando a gente olha para a área de CS, a gente tem que pensar mais ou menos nessa mentalidade, né? Sim. Existem dois times que trabalham para o sucesso do cliente. O time que definitivamente faz o sucesso do cliente e o time que ajuda no sucesso do cliente. Sim. E ponto, não tem. Se você não é de fato o CS, você tem que ajudar o CS de alguma maneira, com a sua função. E aí tem um indicador que é muito utilizado, infelizmente muita gente ainda usa ele errado, que é o NPS. Com certeza. A maioria já ouviu falar, sabe mais ou menos o que é e faz errado. Eu não vou entrar no porquê tá errado ali, porque é a pergunta errada, a conta errada, tal, não sei o quê. Mas o que é o NPS? O NPS, a maioria das pessoas acredita que é um indicador de satisfação, e ele não é. Ele é um indicador de lealdade. Isso quem está falando é a pessoa que criou, que é o dono do NPS, que existe um livro, Pergunta Definitiva. Então, ele mede a lealdade do teu cliente, dos clientes que estão na tua base. Qual que é o grande negócio da lealdade? Óbvio que o teu cliente ele vai responder o NPS, que é aquela pergunta de 0 a 10, com base em tudo que ele passou com a tua empresa. Então, desde os primeiros contatos, antes de ele falar com alguém da tua empresa, rede social, aplicativo, tal, não sei o quê, tudo isso está contando para o dia que você fizer essa pesquisa. Só que o cliente que fala que sim, ele recomendaria a tua empresa para um amigo ou familiar, se esse cliente de fato recomendar, e aí é teu papel na empresa fazer ele recomendar, ele indicar alguém,
A chance dessa pessoa que está recebendo essa recomendação comprar de você é muito, muito, muito alta. Né? Então, primeiro, eu vou recomendar para alguém que eu sei que faz sentido eu recomendar isso aqui. Se eu recomendar para essa pessoa, ele confia muito em mim. Então, a chance dele comprar vai ser muito alta. Por que que a Amazon tem milhões de reviews em todos os produtos que ela vende? Porque a pessoa vai lá e vê a opinião das pessoas que já compraram. Isso é recomendação. É um NPS indireto ali, né? Se você vê que o produto só tem 5 estrelas e tem 30 mil avaliações, cara, você fecha o olho e compra, né? Então, o NPS é mais ou menos isso. A partir do momento que aquele cliente voltou, o que recebeu a recomendação e foi na tua empresa e também comprou, você vai impactar diretamente o indicador que a gente falou lá no começo, que é o CAC, custo de aquisição de cliente. Então, lembra que eu falei, ó, quer saber uma forma de diminuir o teu CAC, baixar o teu CPM e tudo mais? É fazer o teu cliente indicar a tua empresa para outras pessoas. E aquela pessoa, é muito mais fácil ela comprar do que o cara que você vai ficar na mídia paga lá, caçando ele pela internet para vender para ele por um custo super alto. Essa pessoa, às vezes, nem precisou ver anúncio, mas tem uma pessoa que ela confia muito, o marido dela veio lá e falou, amor, compra dessa empresa que ela é boa. Cara, fecha o olho e compra. O CAC é baixíssimo. Né? Então, aquele cliente da base que indicou para alguém, ele vai começar a te trazer receita indireta, porque ele recomendou outra pessoa, e aquela outra pessoa vai vir por um custo menor, então você baixa teu CAC. Lembra daquela continha CAC e LTV? O LTV tem que ser 3 vezes o CAC, quando você baixa o CAC, é mais fácil fazer acontecer 3 vezes. Então, o que vai fazer o NPS ser 9 e 10? Tudo. Vendas, marketing, financeiro, produto, atendimento, suporte, RH, área de eventos, todo mundo. Todo mundo. Então, todo mundo tem que pensar que o que eu estou fazendo no meu dia a dia, por mais que eu esteja escrevendo código, impacta o cliente e a chance disso voltar para nossa empresa é alta. Espero que volte de uma forma positiva, né? Pô, com certeza. E, cara, CS, sucesso do cliente é muito mais que uma função, é uma mentalidade. Inclusive, você que ficou com a gente até agora, já vou te pedir agora. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha aqui no vídeo, porque você sabe, terça-feira, às 6 da manhã, sai sempre episódio novo do Toca o Sino Podcast. Agora de maneira quinzenal, mas já vai voltar de maneira semanal. A gente está num processo de transição de sede. Vocês vão ver um novo cenário do Toca o Sino Podcast, na nossa sede presencial. E lá a gente vai voltar com a rotina de gravar semanalmente e postar conteúdo semanalmente para você. Mas agora, Edu, cara, curti demais falar sobre isso e já quero te fazer um convite aqui. A gente tem que voltar para falar sobre esses outros tópicos, como estruturar uma área de CS, porque estruturar uma área de CS é uma dor para muita gente. E, cara, você tem muito conhecimento aí para trocar ideia com a gente. E, cara, a gente, para finalizar, a gente tem alguns rituais. O primeiro deles, a gente deixa sempre uma sacada pro nosso ouvinte. Eu vou começar aqui, depois vai o Cleão e depois você tem a oportunidade de pensar até chegar a sua vez. Quer deixar uma sacada para o nosso ouvinte. Cara, o que eu vou dizer é que aquilo que a gente veio falando, e o Edu abriu falando disso, né? Que CS não é apenas uma área. Sucesso do cliente não é apenas uma área. Sucesso do cliente tem que ser uma mentalidade da empresa. Tem que ser um objetivo da empresa. E vou usar aquela frase, né? Existem 2 times dentro da empresa. O time que ajuda, o time que executa o sucesso do cliente e o time que ajuda o cliente a ter sucesso. Ponto. Eu acho que tem que ter essa mentalidade. Tudo que eu vou fazer dentro da empresa tem que estar voltado para o cliente no centro. É o customer centric. É o cliente no centro de tudo. Como é que tudo que eu faço envolve o cliente. Então, todas as minhas ações, desde a programação, desde a tia da limpeza, até o vendedor e principalmente o cara que cuida de fato do sucesso do cliente, tudo tem que ser voltado para ele. Clão, qual que é essa cara que você deixa? Pra mim, o maior aprendizado aqui com o Edu foi que o produto é o principal CS. Pra mim, isso deu um estalo, assim, e o produto que direciona o sucesso do cliente, né? Às vezes, como o Edu indicou também, o produto indicar o momento de compra do cliente, esse é o cenário ideal, pra mim foi algo bem bacana de aprender e uma novidade aí pra mim, bem legal. Legal. Maravilha. Edu, deixa a sua sacada pra galera. Ó, eu ia falar uma muito parecida com o que você falou, mas eu já tinha uma segunda aqui na manga. E muito nessa linha de mentalidade. Então, se você que está acompanhando, principalmente for dono de empresa, é muito importante que você veja que a área de sucesso do cliente, ou o nome que você quiser dar, ela não é um centro de custo, ela é um centro de receita.
Então, ela não está custando para a tua empresa existir. Ela é uma área com extremo potencial de trazer mais dinheiro. Acabei de dar o ciclo todo aqui do NPS, então você vê como que você investir nisso, em pessoas que vão olhar para o teu cliente, pôr o cliente no meio, criar essa cultura, né, de cliente no centro, pode retornar financeiramente para a tua empresa, tá? Então, CS como área de receita. Bacana. Edu, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer inenarrável compartilhar mais esse conteúdo com vocês. E agora, Edu, o convidado toca o sino, mas tem que tocar com vontade, Edu. Toca o sino pra gente aí.